Meninos, essa é a atividade 5 de vocês. Eu vou explicar ela rapidão. É uma lista simples que trata volume, perímetro, né? A questão número 1 diz assim: os papiros mostram que os egípcios antigos possuíam diversos conhecimentos matemáticos. Eles sabiam que o volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume do prisma que a contém. Então, nessa frase aqui, ó, eles sabiam que o volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume do prisma que a contém. Ele já está dizendo para você a fórmula do volume do prisma, desculpa, a fórmula do volume da pirâmide, que é 1/3 do volume do prisma. Aí você sabe, né, que o prisma é área da base vezes a altura. Então, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza. A maior pirâmide egípcia, Quéops, construída por volta de 2560 a.C., tem a altura aproximada de 140 metros. E sua base é um quadrado com lados medido aproximadamente 230 metros. Logo, o volume da pirâmide de Quéops é de aproximadamente quanto? Então aqui vocês vão calcular o volume dessa pirâmide, que é 1/3 do volume do prisma. Eu tenho a altura dela, que é 140 metros, e a base dela é formada por um quadrado, medindo aproximadamente 230 de lado. Então, aqui 230 metros, certo? Então, a área do quadrado aqui, vocês vão calcular, é essa base, largura vezes o comprimento, certo? E multiplica pela altura. Aí, depois, tira 1/3 dessa medida, certinho? Número 2, caiu no Enem de 2012. O losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes, de raios de mesma medida. Dobrando o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. Então, a figura 1, eu tenho aqui 4 circunferências tangentes. Tangentes quer dizer que elas estão aqui só encostando uma na outra, certo? Então, tenho 4 circunferências tangentes, né? E na minha figura 2, o que ele fez? Aqui, o que aconteceu? Dobrou o raio de duas circunferências opostas. E aí, ele pergunta o seguinte: o perímetro do losango na figura 2, quando comparado ao perímetro do losango na figura 1, teve um aumento de quanto? Então, deixei as alternativas aqui para vocês. Então, essa questão aqui é uma questãozinha de raciocínio lógico muito simples. Para você resolver ela, né? Você pode até jogar valores aqui. Por exemplo, coloca aqui cada raio medindo 1 e conta qual é o perímetro do losango. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, então é a soma aqui do contorno. Então, por exemplo, se eu chamar o raio de 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui o perímetro seria 8. E esse raio sendo 1 e aqui dobrando o raio, aqui já não é mais 1, aqui é 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 1, 1, 1, 1. Né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui era 8, aqui é 12. E aí, aumentou quantos por cento? Então, essa é a maneira de fazer, mas dá para fazer de outras formas também. Número 3. Um cavalo está preso por uma corda do lado de fora de um galpão retangular, fechado de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. A corda tem 6 metros de comprimento e está fixada na metade do lado da largura. A área total em metros quadrados da região que o animal pode deslocar é de quanto? Então, vamos fazer o desenho aqui para facilitar. Então, eu tenho o galpão. Aqui é 4 metros, aqui é 2 metros. Vamos fixar uma corda aqui de 6 metros, certo? E
Quando o cavalo mover aqui para cima ou para baixo, ele vai andar exatamente o que equivale a meia circunferência. Então, para calcular essa área que ele vai andar aqui, ó, é fácil. É só fazer πr ao quadrado dividido por 2, certo? πr ao quadrado dividido por 2, esse raio é 6. Beleza. Mas se ele quiser andar mais um pouquinho, ele ainda tem aqui, ó, 5 metros de corda, porque 1 metro tá aqui, né? Que a corda vai ter uma barreira aqui que não vai deixar, que é a parede, né, desse galpão, sei lá, que não vai deixar ele utilizar esse 1 metro. Mas ele ainda vai ter 5. Então, ele ainda pode andar o que equivale aqui a 1/4 de uma circunferência de 5 metros de raio. Então, ele ainda pode andar isso aqui. Se eu somar isso mais isso, junta, eu fico com meia circunferência de raio 5. Então, vocês vão somar mais essa área. πr ao quadrado sobre 2, esse raio aqui é 6, que é a primeira área, mais essa outra metade da circunferência aqui, πr ao quadrado sobre 2, só que agora o raio é 5, que é esse aqui, tá. Mas aí, quando ele chegar aqui, se ele quiser andar mais um pouquinho, ele ainda tem 1 metro, porque aqui tudo não é 5, e aqui eu tenho 4 metros de corda bloqueada, né? Se ele quiser subir aqui mais um pouquinho, mas aí sobra 1 metro. Então, ele tem mais 1 metro pra cá, mais 1 metro pra cá. Então, ele tem mais πr ao quadrado sobre 2, né? Só vocês substituir. Aqui o raio é quanto? 6. Aqui o raio é quanto? 5. E aqui o raio é quanto? 1. Faz o somatório da área e vocês vão descobrir quanto que ele pode percorrer. Agora, a número 4. A número 4 diz assim: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é uma arte do origami. Ori vem de dobrar e gami vem de papel, que tem um significado altamente simbólico do Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica de origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, eu quero saber o seguinte: após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é quanto? Então, muito fácil. Eu quero o segmento de A até E. Eu quero esse segmento que eu vou chamar de X. Olha só, meninas, preste bem atenção aqui. Aqui é 18. Se ela dobrou e ficou 12, quanto que vale esse pedacinho aqui? Tudo era 18, quando era o retângulo. Tudo era 18. Se aqui eu tenho 12, aqui eu tenho quanto? Entenderam o raciocínio? Aí você encontra o valor só desse pedacinho. Ó, quando ele estava aqui, em cima igual embaixo, 18, 18. Mas aqui, ela dobrou, ficou só 12. Então, aqui tem quanto para completar 18? Certo? Coloca o valorzinho aqui. Depois, olha só. Esse pedaço aqui é 12. Isso aqui não é exatamente a altura, então aqui também é 12. Então, beleza. Então, aqui é 12, era 18, então aqui só pode ser 6, certo? 6 mais 12, 18, e aqui é 12. Pronto. Faz um teorema de Pitágoras e encontra o valor de x.